Olá, terceiro ano, tudo bem? Crianças, vamos iniciar mais uma aula de matemática, tá? Como de costume, vamos fazer a nossa correção. Tivemos aí uma atividade sobre composição e decomposição de números naturais, né? Sobre ordens e classes. Vocês já viram um pouco desse conteúdo e agora nós vamos fazer aqui mais um breve comentário sobre esse conteúdo. Então, localizem a atividade aí no caderninho de vocês e vamos começar. Na primeira questão tem assim: represente no QVL o número 3.589 e responda as questões. Então, assim, essa atividade, ela foi de fato o que eu falei no início da nossa aula. Foi aí rever o conteúdo que vocês já conhecem, tá? Diante desse número e baseado nesse número que foi dado, a gente pode trabalhar em infinitas informações sobre ele. E foi o que nós fizemos nessa questão. A primeira questão já pede aí o QVL. Esse QVL, ele vem composto aí por ordens, por classes, né? E vem composto aí por uma organização de decomposição, onde eu começo pela unidade, dezena, centena, e depois pela unidade de milhar. Onde na unidade eu coloco o 9, na dezena o 8, na centena o 5 e na unidade de milhar o 3. Observem que ele vem aí composto, né, por duas classes e vem composto aí também por várias ordens, nesse caso da primeira ordem até a quarta ordem, ok? Então, daí já dá para a gente ter uma noção de como é que vai ficar as respostas seguintes. Na letra A tem assim: quantos algarismos esse número possui? Gente, nós estudamos nas nossas primeiras aulas sobre números naturais que os números são formados por algarismos. Então, nós temos o quê? 4 algarismos. Na letra B, ele pergunta quantas classes ele possui. Possui 2 classes. Vamos entender por quê. Bom, se eu tenho unidade, dezena e centena simples, eu tenho uma classe. Se eu tenho unidade, dezena e centena de milhar, eu já tenho uma próxima classe, né? Então, eu tenho 2 classes. Qual é a dica que eu dou? A cada 3 algarismos, você põe um pontinho e você já sabe que ali é uma classe. Ok? Então, esse número possui 2 classes. C. Quantas ordens ele possui? Gente, olha, baseado na quantidade de algarismos, vocês sabem as ordens. Ou seja, você conta da unidade em diante e você vai ver quantos algarismos tem. Na unidade, você já automaticamente sabe que é a primeira ordem. Então, você vai seguindo adiante. Segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e assim sucessivamente, ok? Sempre comece a contar as ordens pela unidade. Na letra D, ele diz qual é o algarismo da unidade de milhar. Baseado no QVL, baseado nas unidades, dezenas, centenas e assim sucessivamente, você automaticamente já responde que é o algarismo 3. Qual é o algarismo da segunda ordem? E qual é o valor relativo dele? Primeiro que ordem a gente já sabe, né? Nós já sabemos identificar as ordens. Então, é o algarismo 8. Qual é o valor relativo dele? Nós também já estudamos, crianças, valor relativo e valor absoluto. Valor relativo é o valor que o algarismo possui dentro daquele número, tá? Se ele vale aí unidades, dezenas, centenas e assim sucessivamente. Então, o 8, ele tem valor igual a 80, certo? É o valor relativo. F.
Decomponha o número acima. Gente, estudamos também esse contexto. Compor é o quê? É você unir, juntar este número. E decompor é você separar em ordens, em classes, esse mesmo número, né, gente? Então, assim, eu fiz aqui tanto a decomposição no início, como ao fim eu fiz a composição. Então, nós temos aí 3.589. Ao fim, eu fiz a composição, 3.589. Se você observar esta decomposição, ele já te dá a resposta da letra E no valor relativo do 8. Bom, na letra H temos, escreva por extenso o número estudado na questão. 3.589. Escrever por extenso, gente, vocês já sabem. Escrever como nós lemos esse número. Escrever o nome deste numeral. Atenção, letra inicial maiúscula e pontuação no final, certo? Então, gente, vejam só. Baseado em um único número, nós podemos trabalhar em várias informações. Para finalizar a nossa aula, tá? Primeiro eu quero algumas informações para vocês. Quero dar algumas informações. Bom, quero novamente falar sobre a participação de vocês. Vamos participar, gente. Vamos participar. A escola está tendo aula, nós estamos tendo aula. E mesmo que de forma remota, nós precisamos nos dedicar, nos unir em prol de um bem maior, que é a educação de vocês crianças, né, e a nossa troca de aprendizado. Outra coisa que eu sempre falo é com relação às atividades sem cabeçalho. Gente, não dá para identificar atividades sem cabeçalho, porque vocês, alguns, não copiam as perguntas. Então, não copie as perguntas, não põe o cabeçalho, fica difícil de identificar aquela devolutiva. Então, por favor, crianças, vamos aí nos dedicar um pouco mais, copiar as atividades e responder com a máxima organização e dedicação possível, tá bom? Então, agora sim eu encerro a nossa aula. Desejo a vocês bons estudos, aproveitem bem o conteúdo. E, para finalizar, deixo aqui meu abraço bem carinhoso e até a próxima aula.